E aí, como é que vão vocês? Espero que estejam todos bem, todos correndo atrás de seus objetivos. E meus amigos, hoje eu nem ia gravar vídeo, dado que fiquei sem internet o dia inteiro. A operadora resolveu boicotar a internet. Será que não é a oração dos ungidos aí? E o pouco que eu fiquei fora da internet, meus amigos, é teto de igreja que cai. Como é que é o nome da igreja? Igreja Videira? O itinerante metendo bronca pra cima do pastor Ariosvaldo Nunes. Pelo amor de Deus, cara. Nicolas Ferreira se encontra com os líderes de Dilma. Meus amigos, até um pastor aqui denunciando colega por aliciar fiéis da sua igreja. E a última, quem lembra desse cidadão aqui? É o pastor Neil Barreto. Nós fizemos vídeo a respeito desse caso muito tempo atrás e hoje saiu uma notícia aqui, cara, que olha, eu não sei, teria que ter lei para agir contra esse tipo de caso. Você já vai entender o meu raciocínio aqui. Antes, verifica a sua inscrição, dá uma olhadinha aí se o YouTube não te inscreveu, deixa o seu joinha que é importante, seu comentário ajuda muito. Se inscreve no canal e bora pro vídeo de hoje. Pois bem, hoje caiu o teto da igreja, desabou, né? O teto da igreja Videira em Goiânia, enquanto 4 trabalhadores realizavam as instalações de placas de energia solar sobre a estrutura. A preocupação de economizar para ter mais dinheiro no bolso não levou o pastor aí a pensar nas consequências estruturais que poderia vir a acontecer como veio. Já pensou se essa estrutura cai num final de semana, meus amigos? Depois que as instalações, né, foram concluídas e vão cultuar no final de semana, isso aí cai em cima do povo? Meus amigos, Deus tenha misericórdia, nem é bom pensar. Mas segundo as informações, 2 pessoas foram levadas para o hospital, né? Porque ficaram presos na parte superior do prédio, foram resgatados. E as outras 2 só sofreram arranhões, segundo as informações. Até diz a notícia aqui que o impacto do desabamento também causou a destruição de uma porta de vidro na parte frontal do templo. Próximo à entrada, placas solares que ainda seriam instaladas ficaram encostadas e parcialmente cobertas pela poeira levantada no momento do acidente. Foi prejuízo aqui geral. A pergunta que eu faço: a empresa que estava instalando, será que fez uma vistoria para ver a estrutura? Se fez, vai sobrar para essa empresa. E se não fez, vai sobrar para a igreja também aí as responsabilidades desse dano. E o pastor acabou se pronunciando, né? O pastor presidente da igreja, que é esse cidadão aí, ó. Olá, querido irmão, querida irmã. Tenho uma notícia muito ruim para dar para você. Hoje, o teto da videira da Praça da Bíblia desmoronou. Nós estamos nesse projeto de colocar a energia. Pelo jeito a culpa vai ficar no mundo espiritual. É o mundo espiritual, né? A pergunta que eu faço: tinha engenheiro? Tem alguém responsável? É lógico que não tem, porque se tivesse, eu acredito que não chegaria. Dá uma olhada aí nas fotos aí no vídeo, cara. Os caras colocaram estavam cobrindo a igreja com placa solar. Acho que qualquer um em sã consciência iria pensar nessa questão de estrutura, né? A empresa querendo vender, a igreja querendo economizar para o pastor ter um pouquinho mais de reservas no final do mês. E é isso aí, ó. Agora o prejuízo é grande. E mais uma desculpa agora para arrecadar ofertas, né? Vamos arrecadar aí para melhorar a estrutura do templo. Mas é o mundo gospel que segue. Agora a notícia que me chamou a atenção hoje foi essa aqui. O homem que cria a filha de Neil Barreto, daquele caso que a gente expôs aqui no canal há muito tempo atrás, ele quer retirar o seu nome da certidão da filha, que seria do Neil Barreto, a qual ele criou, mas a justiça negou o pedido. Olha só a notícia. O pastor Neil Barreto, ex-líder da Igreja Batista Betânia, teve a paternidade biológica confirmada por um exame de DNA, mas não reconhece nem convive com a filha, fruto de um relacionamento extraconjugal. É claro que ele não vai reconhecer, né, porque é um pastor, não pode manchar a sua reputação.
Eu estou rindo aqui para não xingar esse cidadão, que eu preciso ter uma calma aqui nesse canal ultimamente. Mas pelo amor de Deus, cara. O cara teve um relacionamento com a mãe da criança, o filho veio ao mundo, o filho não tem culpa. Agora, ele não reconhece, não faz questão, deixou de lado. E o pai que criou a criança está pedindo que retire o nome. A justiça negou, claro, mas imagina como que está a cabeça, como vai ficar a cabeça dessa criança futuramente, cara. É lamentável, mas isso aqui nós estamos falando do mundo evangélico, de vida de pastor e de pessoas que fizeram parte, estavam fazendo parte de grupo de louvor da igreja. Você tem noção da profundidade de hipocrisia que nós estamos se referindo aqui? A notícia diz o seguinte ainda: enquanto isso, o homem que criou a criança desde o nascimento luta na justiça para retirar o seu sobrenome da certidão de nascimento. Até porque ele criou sem saber, achava que era filho dele, né? Filho dele, mas não, era do pastor, que andava pegando a irmã aí. E ele está buscando se desvincular legalmente da obrigação de pagar pensão alimentícia. Apesar do DNA ter comprovado que ele não é o pai biológico, a justiça negou o pedido. Olha só o que a justiça alegou. Alegou que há uma existência de um vínculo socioafetivo entre ele e a menina. E, se for olhar por um lado, tem razão, né? Agora, o que deveria ir para a cadeia mesmo seria o próprio pastor Neil Barreto e a mãe dessa criança, por enganar o cara e enganar a própria criança, né? A tentativa de enganar a criança provavelmente a vida toda pela frente, se pudessem. Ó, o teu pai é esse aqui, mas no fundo o pai biológico é o pastor Neil Barreto. Cara, falando de pastor, meus amigos, a batalha judicial e a decisão da justiça. Olha só, o processo foi movido por um militar que registrou a menina ao nascer por acreditar que era o seu pai biológico. Durante anos ele criou a criança como sua filha, até que descobriu que sua então esposa manteve um relacionamento extraconjugal com o pastor Neil Barreto. Diante da suspeita, ele solicitou um exame de DNA que confirmou que não havia vínculo sanguíneo entre eles. Após a revelação, o homem entrou com um pedido de anulação da paternidade e exoneração de pensão alimentícia, uma vez que os valores são descontados diretamente de sua folha de pagamento, por ser militar. Além disso, solicitou a retirada de seu sobrenome da certidão de nascimento da criança para formalizar a sua desvinculação do caso. No entanto, a juíza da 2ª Vara da Família do Rio de Janeiro rejeitou o pedido, argumentando que o vínculo emocional estabelecido ao longo dos anos tem peso superior ao biológico. Em sua decisão, a magistrada destacou que, abre aspas, as partes mantiveram relação de pai e filha desde o nascimento da menor até 2022, que quando foi descoberto o caso, né? E provavelmente o pai e a mãe aí, no caso, o marido e a mulher, se separaram. E ele ficou responsável por pagar a pensão e está pedindo para que isso venha a ser revisto, né? Quem deveria pagar a pensão aqui seria o pastor, no meu ponto de vista. O que vocês acham? Comente aí embaixo, por favor, se vocês concordam comigo. A juíza segue dizendo o seguinte: está devidamente comprovada a filiação socioafetiva entre as partes, motivo pelo qual não há como escolher o pedido de negatória de paternidade, fecha aspas. O tribunal manteve a paternidade no registro civil e determinou que o militar continue pagando a pensão alimentícia, uma vez que a menina ainda é menor de idade e depende financeiramente de um responsável. Você já imaginou, meus amigos, a destruição, o poder da destruição de um líder espiritual quando vive uma vida na hipocrisia? Porque isso aqui vai reverberar, meus amigos, na vida, no dia a dia, no futuro dessa criança, na fase adulta. Só Deus para ter misericórdia. 2 pais. Um não assumiu porque era um caso escondido, que é o pai biológico, e o outro que assumiu
né, deve estar magoado e procurando, né, os seus direitos com relação, porque ele não tem vínculo sanguíneo, mas tem um vínculo afetivo que a justiça reconhece que ele precisa e obriga ele a pagar a pensão. Eu, sinceramente, cara, tenho pena e dó dessa menina, dessa criança. Um pai biológico, que seria o pastor Nildo Barreto, agindo como se ela não existisse. Um pai afetivo que rejeita por não haver vínculo biológico. E tudo descontado na criança. E eu não tiro aqui a razão desse pai que teve um envolvimento afetivo, porque, cara, o cara deve estar frustrado com o que aconteceu, enfim, cada um reage de um jeito, mas no meio disso tudo tem uma criança, vítima de rejeição do próprio pastor que usou a mãe e vítima de rejeição do próprio pai que até uma altura era o paizão da menina. É lamentável, não é verdade? Esse é o mundo evangélico. E eu pergunto aqui aos advogados que me assistem, nesse caso aqui, será que a mãe aí, a mulher, não tem obrigação de pagar uma pensão para esse pai aí que ela enrolou, mentiu? Eu não sei como é que funciona essa questão, mas, cara, precisa ter alguma maneira, porque no final das contas, como eu disse, é uma criança que está no jogo. E a criança nessas alturas, no meu ponto de vista, não tem nada a ver com a história que a própria mãe dela criou. Resumindo, uma mulher que arrumou para sua filha 2 pais que se juntaram os dois não vale não valem nada diante de tudo que nós lemos aqui. Comenta aí embaixo se você concorda comigo e se você não concorda também comenta. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se já é inscrito, verifica a inscrição, deixa o seu joinha que nos ajuda muito, me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaio. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor. Que diante de tudo que vem acontecendo, cara, é só Deus para ter misericórdia das nossas vidas.